Olá a todos, aqui fala Diogo. Junto comigo está o Matheus Carúcio. Matheus Carusi. E hoje a gente vai falar sobre escalabilidade usando containers e por que pode ser estratégico o uso de containers dentro da estratégia da empresa e dentro vamos lá, o que você está desenhando para o futuro do negócio. E junto nós vamos fazer uma demo de escalabilidade, né? Vamos meter a mão na massa. A gente já fez as nossas orações para os deuses das demos para que tudo funcione. Encorajamos a participação de todos sempre, então mandem perguntas pelo aplicativo. Tem também a opção de raise your hand se você perdeu o áudio ou não estiver nos escutando bem. Por favor, sinaliza ali no levantar a mão que a gente para ajudar. Então vamos começar. Acho que antes de falar assim de mostrar a parte de escalabilidade, é legal a gente falar um pouco sobre que tipo de empresa a GetUp atende, que tipo de negócio a nossa solução se encaixa. Nós atendemos desde startups até e-commerce e até mesmo grandes empresas que precisam não só de escalabilidade, mas também acelerar o ciclo de desenvolvimento de software. Algumas empresas nos procuram para otimizar o seu data center, porque elas querem agora aproveitar melhor as suas máquinas, acabam trabalhando com uma utilização muito baixa dos servidores e container pode ser uma resposta para isso, ele ajuda bastante a otimizar a utilização. Rodamos bastante campanhas publicitárias, que tem um volume bem alto de tráfego. Esse slide aqui conta um pouco do nosso case com a Heineken. A gente fez a hospedagem da aplicação da festa Up on the Roof, que era uma festa na cobertura lá do edifício Martinelli, aqui em São Paulo. Era uma festa VIP, mas com ingressos gratuitos. Trouxeram os DJs aí mais badalados e todo mundo queria ir na festa. E para conseguir o ingresso na festa, você tinha que preencher um formulário e tinha que ser rápido, porque o formulário era disponibilizado dentro do Facebook toda segunda-feira às 15 horas. E eram 150 ingressos para cada festa, 3 festas por semana. Então você tinha aí 400 a 500 ingressos por semana e mais de 10 mil pessoas tentando simultaneamente. Então era bem importante conseguir subir rápido os containers de aplicação para poder balancear a carga e suportar o tráfego. Então a gente ia de praticamente zero usuários quando batia lá 2, 3 minutos antes de liberar o formulário. No log a gente via que eu acho que a galera ficava lá no Command R ou no F5 lá atualizando a página até aparecer o form, começava a subir muito o número de requisições. Esse é um caso que a gente não faz a escalabilidade automática, porque o pico de acesso ele acontece de forma abrupta, dura muito pouco tempo, embora a gente consiga escalar uma aplicação entre 3 e 5 segundos, é o tempo hoje de provisionamento de um container. Esse caso não dava para ser automático, então uns minutos antes nós subíamos containers para poder aguentar o tráfego na hora que virasse ali às 15 horas. Eles chegaram a utilizar então de 25 a 30 containers de aplicação para poder suportar esse tráfego. E os ingressos duravam 9 segundos. Então, em 9 segundos, os formulários já estavam esgotados 450, 500 ingressos. E PT saudações. Você ia reclamar no Facebook que não conseguiu, que era marvelada. O pessoal ficava meio decepcionado, mas por outro lado, isso mostra o sucesso da festa, né? Então foi muito legal. E aqui eu entro no porquê que a gente usa, uma das razões de se usar containers, né? Ele consegue, ele consegue escalar 100 vezes mais rápido que você instanciar uma máquina virtual. E Docker é uma das camadas que a gente utiliza na plataforma, né? Então a gente começa com container Docker para suportar, para rodar a aplicação containerizada. Para o próximo ano está vindo também suporte a containers Rocket. Então o Docker ele faz a primeira parte, que é encapsular a aplicação. A segunda camada que a gente utiliza na nossa plataforma é o Kubernetes. O Kubernetes é um orquestrador de containers, ele foi criado pelo Google. E, você tem uma ideia, toda vez que você faz uma busca web no Google, usa o e-mail, Gmail, ou planilhas, ou Google Docs, você está usando uma aplicação que está rodando dentro de container e que está sendo gerenciado pelo Borg.
Borg pode-se dizer que é o pai do Kubernetes, foi ele que deu origem ao Kubernetes, né? Então o Kubernetes é uma parte, um pedaço do Borg, que é um projeto que o Google vem desenvolvendo há mais de 10 anos, né? Então toda a eficiência que o Google tem em escalar suas aplicações e recuperar aplicações quando há falha de data center, tudo isso se deve a um orquestrador de containers, né, que é o papel do Kubernetes aqui dentro. Então, o Kubernetes ele gerencia o nosso cluster de servidores, então a gente tem uma série de servidores rodando o Kubernetes, gerenciado pelo Kubernetes. Ele decide, por exemplo, aonde provisionar a aplicação. Quando você vai fazer um provisionamento, ele sabe qual é o servidor que está menos ocupado naquele momento para provisionar o seu container de aplicação. É ele que escala as aplicações quando há um pico de CPU, então quando você começa a ter muito acesso ou a aplicação começa a consumir mais CPU e ela precisa balancear essa carga, quem faz isso é o Kubernetes, é ele que faz o provisionamento de novos containers dentro do cluster. E ele também consegue recuperar uma aplicação automática, né? Isso é muito legal, porque se nós perdermos um servidor na nossa infraestrutura, e acontece, a infraestrutura, a gente vê aí a Amazon, por exemplo, às vezes tem falhas numa zona de disponibilidade, né? As famosas AZs. E está acontecendo um furacão aqui, imagino que esteja captando no áudio o vento. Até me perdi. Quando a gente perde um servidor de infraestrutura, o Kubernetes ele monitora o estado da nossa aplicação. Então a gente trabalha no modo declarativo. Então ele sabe que você quer trabalhar com um container, ou uma réplica, ou 2 containers, ou 10 containers. Ele tenta manter esse estado. Então, se um dos containers morrer por falta de recurso, ou porque deu algum crash nele, ou porque nós perdemos o servidor, ou porque morreu um data center, uma zona inteira do data center, o Kubernetes ele consegue reprovisionar esse container dentro de outra máquina do cluster. Então você não precisa desesperadamente acordar de madrugada porque parou um servidor lá na Amazon e você precisa restaurar um snapshot ou ver o que aconteceu. Não, aqui a gente roda dentro de um cluster, se morrer um servidor, a sua aplicação vai ser reprovisionada dentro de outra máquina. Matheus, conta para nós um pouquinho sobre o OpenShift, que é a nossa outra camada faz parte da nossa stack. Certo. Antes de começar, queria que tu te amarrasse bem aí em algum lugar para não sair voando. Porque o barulho do vento, cara, às vezes tá abafando o teu Eu sei. voz. E eu São já Paulo, diminui o cara. ganho do microfone. Tá E absurdo aqui em São Paulo a ventania. aqui em Porto Alegre também tem um vento, mas não tá tão Eu vou botar no mute enquanto tu fala. Bom, pode ser. Bom, o OpenShift é a terceira camada de serviço que a gente oferece. Ele é, na verdade, uma extensão do Kubernetes, dá para dizer assim. Ele é um sistema desenvolvido pela Red Hat, primariamente pela Red Hat. É uma plataforma, é open source, ela está lá no GitHub. A gente vem participando desse projeto desde 2012, lá no iniciozinho, antes mesmo de ter aparecido no GitHub. E ele adiciona essa funcionalidade de plataforma que provê serviços tipo equipes de desenvolvimento, integração com ferramentas de CI/CD como Jenkins e outras ferramentas de entrega contínua, mecanismos para build de imagens de código e algumas outras facilidades. Tá? A gente utiliza alguns componentes do próprio OpenShift que fazem, por exemplo, fazem parte do sistema de coleta de métricas. Né? No painel a gente tem um gráfico com métricas de CPU e memória, logo em seguida a gente vai botar consumo de rede. Então a gente utiliza ferramentas como FluentD, Elasticsearch, Kibana, Halkular. Nós temos um storage baseado em Ceph, que é um mecanismo de sistema de arquivos enterprise level, né? Algo assim que não é comum de se encontrar. Nós utilizamos também Ansible e Terraform para manter a estrutura no ar, para poder ter uma resposta mais rápida possível em caso de alguma coisa cair, ou até para aumentar a nossa infraestrutura. E basicamente o objetivo de termos
essa camada de OpenShift é dar facilidade, dar aquele, aquele açúcar, né, para o desenvolvedor, para que fazer com que o trabalho do desenvolvedor seja o mais simples, mais direto possível, para que ele possa sair do código e botar a aplicação dele para rodar em um cluster replicável e com self-healing. Tá? Então, assim, antes da gente entrar no demo, a gente vai tocar alguns três ou quatro pontos sobre por que usar containers e por que não usar containers. Diogo, eu não sei se tu queria assumir agora. Pode ser? Posso falar dos Fala mitos? com... Eu respondo bastante sobre isso no meu dia a dia. Como eu cuido muito da parte de negócio da GetUp, eu sou a pessoa que sou indagada pelos clientes constantemente. Por que eu tenho que usar containers, né? Eu estou bem lá nas minhas máquinas virtuais. A resposta mais curta para essa pergunta pode ser porque container é simplesmente o futuro da computação em nuvem. Aquilo que a gente viu acontecer quando surgiu a virtualização está acontecendo novamente com containers, tá? Então não é exagero dizer que container é o futuro da computação em nuvem. Num futuro próximo, você não vai mais provisionar aplicações dentro de máquinas virtuais. Vai ser um processo natural. Você não vai precisar decidir se vai botar numa máquina virtual ou não. O processo tradicional vai ser rodar a aplicação num container. O container, por que isso, né? O container, ele muda significativamente a forma como nós escrevemos, entregamos e rodamos software. E não só na internet, né? O sistema interno da empresa também pode tirar muitos benefícios dessa tecnologia. Então tem, por exemplo, na parte de consumo de recursos, né? Do ponto de vista de recursos, os containers são muito mais eficientes, eles permitem rodar isoladamente múltiplas aplicações em um único servidor. Então a nossa imagem embaixo ali eu tenho uma representação disso, onde você tem, principalmente ambientes de desenvolvimento e homologação. Então você sobe uma máquina virtual para fazer dev, por menor que seja essa máquina, tá? Você está rodando só uma aplicação lá dentro. Isso é o comum, eu sei que você consegue rodar mais aplicações numa máquina de desenvolvimento, mas vamos lá, para a gente poder desenvolver e evitar quebra e ter garantia de que ali estão as bibliotecas necessárias para aquela aplicação e não tem nenhum conflito de versão com outra, você vai subir, a boa prática disso, suba uma máquina exclusiva para aquela aplicação. E aí você tem um desperdício de recurso muito grande. Quando a gente containeriza, você consegue aproveitar a mesma máquina e rodar múltiplas aplicações dentro dessa mesma máquina, sem que você tenha conflito de bibliotecas, de versão de software. Então você consegue ter numa mesma máquina um Postgre, um MySQL, até mais de um MySQL, e aí o MySQL roda na mesma porta, né? Como é que eu vou ter um MySQL de múltiplas versões na mesma máquina? Com container você consegue fazer isso. E na nossa experiência aqui ajudando empresas a containerizar aplicações e otimizar a sua estrutura de data center, a gente tem visto uma redução, um aumento de densidade, uma redução na casa de 20 para 1. Tá? Então você pode pensar assim, no tamanho de economia, né? Se você tem 400 VMs, você pode trazer isso para 400 containers rodando em 20 VMs. Você traz de 400 máquinas para 20 máquinas. A economia que isso dá é muito grande. Tá? Em ambiente de produção, a gente consegue elevar a taxa de ocupação das máquinas de 15% para algo em torno de 65%. Então você precisa de muito menos máquina para rodar a sua aplicação em produção. E ao mesmo tempo que você ainda tem tolerância à falha, auto-scaling numa velocidade muito alta, uma camada de abstração que torna a operação do data center, a operação da infraestrutura muito mais fácil. Então, não só pensando no desenvolvedor, mas pensando também na turma de operações, fica muito mais simples operar uma infraestrutura orquestrada dessa forma. Tá? O motivo dessa economia toda do container ser tão leve, e aí vou falar aqui na imagem acima, né, que diferente de uma máquina virtual, que para cada aplicação você tem que carregar, além das bibliotecas, o sistema operacional, no container você não carrega o sistema operacional, você carrega dentro do container somente a aplicação e as bibliotecas que ela precisa para rodar. Então, o container ele tem um tamanho... Diz aí, Matheus, tamanho médio de um container, 100 mega. Pode ser até menos, né? Eu sei, mas na média
Depende da imagem base Depende. que a gente usa. Se a gente usa uma distribuição mais enxuta, a gente consegue começar com um container de 20 mega. 20 Um mega. Ubuntu, por exemplo, começa com 200, 300 mega. E depende do que também muito do que a aplicação exige. Uhum, Mas a gente vê, é comum ver containers de 600 mega, imagens de 600 mega, assim como já tivemos imagens de 2 GB. uhum. Mas isso em aplicações maiores. Maiores. Mas o tradicional é ficar na casa ali dos 100, cento e poucos megas contra, vamos lá, 1 giga de uma máquina virtual, tá? Então, primeiro você não tem o tempo de boot e você não precisa carregar o sistema operacional junto, né? Então, o container, ele é somente um processo e ele vive ali ele vive no kernel daquela máquina. Então, na verdade, ele é um processo que é instanciado. Por isso que ele é tão rápido, tá? De levantar, enfim, de mover um container de um lado para o outro. E a Ô, VM não. Diogo, Diga. só um ponto. Tu consegue abrir a área de perguntas? Tem gente já levantando a mão. Consigo. Vamos lá. Abre e já abre para perguntas. E já põe ali e a gente vai respondendo na medida do possível. Ou no final, não sei. Eu vou responder no final. Eu tenho duas pessoas que levantaram a mão, mas não há perguntas. Então. Mas aqui não dá para escrever a pergunta. Tá bloqueada. Não, tem uma área de questions. Todo mundo consegue ver Mas, perguntas. é, É. mas não dá para escrever perguntas nessa área, esse é o ponto. Não sei por quê. Ó, tem Agora pergunta sim. entrou. Tá entrando. Agora sim. Tá, vamos responder no. Tá no Vamos, fim. vamos responder no final as perguntas. Ué, eu não agora sim. A gente responde no final. Tentei o Tá, Razer beleza. Hand, mas eu não sei por quê. Bom, Agora foi. vamos O meu continuar. tava bloqueado. Ah, entendi. Devia ter alguma coisa aqui que agora foi. Então o container, voltando, ele é super leve e muito mais fácil de trabalhar com ele. E ele traz uma economia gigantesca na otimização de recursos, tá? Isso aí é economia mesmo, tá? A gente pode ter clientes com, sei lá, 400 máquinas virtuais, gastando aí em torno de 300 a 400 mil reais de infraestrutura. Ele pode trazer isso para 20, 50 máquinas. Então, no ano ele pode economizar, um cliente desse tamanho consegue economizar milhões por ano, simplesmente containerizando aplicações. Matheus, fala um pouco sobre o ponto de vista DevOps. Bom, DevOps é um termo aí que está super hot agora, né? Mas nada mais é que uma forma de pensar e agir no dia a dia da empresa, certo? Significa que as equipes, elas estão engajadas num objetivo comum que é entregar valor através dos produtos. Tá? Esse é o nosso papel de verdade, como desenvolvedor, ou como gerente, ou como alguém de TI. A redução na complexidade na hora de começar um projeto novo, até embarcar alguém no time, é gritante quando se muda essa mentalidade. Tá? E usar uma plataforma como a que a gente oferece permite que a gente integre os nossos projetos e o nosso dia a dia dentro de um ciclo de desenvolvimento comum a todos. Tá? Isso a gente ganha mais controle sobre o que pode ou não publicar em produção ou em, em QA, nos traz uma qualidade maior no momento da publicação do código, eu consigo fazer revisões, e a gente consegue também entregar uma consistência entre o ambiente de produção, de QA e de desenvolvimento. Em termos práticos, eu conseguiria pegar um container que está rodando, a imagem do container que está rodando lá em produção, e botar na minha máquina para ter um ambiente mais próximo possível daquilo que está sendo entregue lá na ponta no fim do dia. Tá? A redução no tempo gasto com esse provisionamento, a manutenção dessas aplicações, ela chega a 97%. Existem casos que são extremos. Né? Eu já trabalhei em projetos em que a publicação de uma atualização, por exemplo, uma atualização de segurança, demorava 2 dias para acontecer. Numa configuração de um servidor, alguma coisa mínima, era algo realmente doloroso. Então, adotar plataformas com esse modelo nos trazem nos traz esse tipo de benefício. Né? Outra coisa que diz mais respeito à questão do próprio container e da imagem é a agilidade que a gente ganha no momento de
de dar o start ou de fazer um deploy de uma nova versão. Tá? Então, assim, nesse ponto é importante a gente distinguir duas coisas. Uma coisa é a imagem e outra coisa é o container. Esses são dois conceitos básicos que, para quem está iniciando agora, sempre são uma incógnita. Né? As duas coisas parecem a mesma, mas não são. Tá? A imagem nada mais é do que o código, é a aplicação, é o programa. É como se fosse o arquivo no disco. Tá? O /bin/ls é o programa. Tá? Isso é a imagem. E o container é essa imagem executando. Então, quando eu dou start numa imagem, eu crio um container. Eu posso criar vários containers de uma mesma imagem. E esse processo, como o Diogo falou mais cedo, ele é muito rápido. Então, comparado a iniciar uma VM, a gente demora segundos. A partir do momento que a imagem está guardada no host físico, eu levo segundos para iniciar essa imagem. Então, isso permite que eu implemente mecanismos de deploy muito mais ágeis e mais fáceis de trabalhar. Pode passar o próximo, por favor. Bom, no que diz respeito a controle e portabilidade dessas imagens, o container nos traz algumas facilidades. Primeiro, pelo simples fato de existir imagem de container para praticamente qualquer coisa. Tá? Um dos pontos positivos é que essas imagens elas já são criadas e mantidas pelos próprios projetos. Por exemplo, o Postgres tem uma imagem de Postgres desenvolvida pela equipe que desenvolve o próprio Postgres. Então, é bem possível que eles entendam um pouco mais de Postgres do que eu. Então, se antes eu tinha que baixar um RPM, configurar e buscar tutorial e quebrar minha cabeça, mesmo não querendo, hoje eu consigo, com um comando, dar um start no Postgres e ter lá um Postgres bem afinadinho, o que não me tira a possibilidade de também personalizar essas imagens, certo? Então, são imagens abertas, mantidas por equipes que, a princípio, são confiáveis. Obviamente, existem imagens abertas, mantidas por pessoas ou equipes que não são confiáveis por N motivos, tá? Mas não é uma questão... é só uma questão de segurança de software. Outro ponto também é a questão da portabilidade, onde, como o nome já diz, né, um container é algo autocontido, ele não tem dependências externas. Significa que eu consigo rodar, e aí passa pela pergunta que... Quem é que fez aqui? Pergunta sobre o Windows. O Elias, né? Eu consigo pegar esse container e rodar numa máquina Linux, que é onde nasceu essa tecnologia, a tecnologia Docker. Eu consigo rodar ela no Linux, eu consigo rodar ela no Mac e eu consigo rodar ela no Windows hoje, certo? Existe um trabalho forte para que esses três ambientes eles sejam homogêneos, que eles sejam transparentes, tá? E rodar o Windows dentro de uma plataforma requer um outro esforço. Hoje ainda não temos como rodar o Windows dentro de OpenShift, dentro da nossa oferta, mas é algo que provavelmente no primeiro ou segundo quarto do ano que vem a gente já vai estar rodando coisas lá dentro. Tá? Por outro lado, a Microsoft tem feito um esforço muito grande de portar as suas aplicações para o mundo Linux, o que facilita para muita gente. Nós já temos projetos aqui na Mira rodando com o .NET. .NET Core, né, Matheus? O .NET Core, que é esse .NET portado para Unity. O que a gente está esperando agora com Windows 2016, tendo já suporte nativo a containers, o que a gente espera é que logo em seguida ele vai ser integrado embaixo do Kubernetes para ser gerenciado esses containers. E aí a gente vai conseguir ter dentro da nossa oferta provisionamento de aplicações Microsoft, aplicações que precisam rodar em máquinas, em hosts Windows, tudo isso orquestrado dentro de um único ambiente. Matheus, eu vou propor a gente acelerar um pouco para a gente partir para o demo logo. Eu vou falar um pouquinho bem rápido aqui sobre mitos. Por que não containers? É comum a gente ouvir, minha estrutura é pequena e não possui milhares de servidores. Então, eu consigo gerenciar ela, né? Por que utilizar container? Pode ser que sim, muitas vezes é verdade, mas porém não é preciso ter uma infra grande ou uma necessidade de escala
para começar a usar container. Acho que você pode encarar isso como um investimento para o futuro. Quanto antes você começar, mais cedo você vai estar alinhado com isso. Você vai estar construindo aplicações já pensando numa arquitetura focada em microserviços, muito mais fácil de manter, muito mais fácil de atualizar, de mover de um lado para o outro. Você ganha também bastante em padronização, agilidade, confiança na hora de publicar e modificar o software, mesmo em produção, vantagem na hora de fazer rollback. E a gente não pode esquecer aqui a inércia causada pelas aplicações e infraestruturas legadas, né? Que elas deixam os times desmotivados, aumenta os conflitos entre desenvolvedores e times de operação, principalmente pelas quebras nas publicações, é o principal motivo que a gente vê. E é claro, um ambiente mais alto de custo com mais alto custo de manutenção. O que não roda em containers? Software que o seu fabricante não vai dar suporte. Por exemplo, um SAP ainda você não consegue rodar com containers insuportado, tá? Então tem algumas coisas monolíticas muito grandes que infelizmente não dá, mas você pode construir APIs em volta delas, em volta desse monolítico e não crescer mais o monolítico, passar a crescer aplicações em volta dele utilizando APIs. Tem várias opções de fazer isso, tem várias empresas no mercado que fazem esse tipo de trabalho. É uma coisa que a gente recomenda. Rapidamente, escalabilidade. Explica rápido aí para nós, Matheus, escalabilidade vertical e horizontal, para a gente poder avançar. Então, no mute. Escalar significa aumentar a capacidade, certo? Eu escalo horizontal quando eu adiciono novos servidores, novas máquinas, novos containers. Então eu tenho cópias, réplicas da mesma unidade de computação, na mesma aplicação. Vertical, eu aumento uma unidade. Eu consigo aumentar a capacidade de processamento de memória de um container, de uma máquina. Certo? A gente consegue fazer as duas coisas, mas automaticamente a gente só consegue, por enquanto, escalar vertical, ou seja, aumentar as réplicas. Tá? Ambos os modelos permitem ter uma resposta rápida e elimina um monte de problemas do tipo ninguém previu ou a culpa foi de determinada aplicação que está mal implementada e demora para responder. Então isso serve também como uma segurança na hora de receber picos de acesso. Tá? Para utilizar escalabilidade vertical, que é o filé, né, a gente precisa seguir algumas práticas. Horizontal. Por favor. Horizontal. Tu falou vertical. Para aumentar réplicas, né, para escalabilidade horizontal, a gente precisa seguir algumas práticas. Pode passar aí. Próximo. Eu já passei as boas práticas. Tá, mas está na tela. Não tem uma lista ok. aí. Não, foi. Tá, Desculpa. Beleza. Tá. Mal eu. 3 coisas que são fundamentais. Elas não são totalmente obrigatórias, mas elas são fundamentais para ter uma boa escalabilidade. Tá? Primeira coisa é seguir o conceito de stateless, aplicação stateless. O código não é dado, não são dados estáticos. Código é aplicação, é execução, dados são informações ou estáticas ou separadas do código, certo? O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma aplicação que entrega assets, imagens, JavaScript ou sessão de usuário, esses dados eles têm que estar fora do container, certo? Ou eu posso ter uma outra aplicação para lidar só com isso. Porque o código é o que come processamento, come memória. Então eu consigo escalar, eu tenho a opção de escalar só o meu código. Além de diminuir as imagens de código, eu mantenho essa distinção entre o que é execução, o que é processamento e o que é tráfego de rede, certo? Então uma das recomendações é pegar as imagens e vídeos, uploads e JavaScripts e CSS e jogar por exemplo, para um Object Storage, um S3 ou um Blob Storage no Azure. E aí eu tenho esses dois ambientes, certo? Outro ponto, tem em mente que uma coisa é fazer o build do software e outra é executar, certo? Uma coisa depende da outra. Eu preciso ter um build que vai funcionar, que vai rodar testes, e eu preciso de um momento para executar. Quanto menor o meu tempo de start, mais rápido a minha aplicação responde na hora de escalar, certo? Então eu recebo um pico na minha aplicação, eu não posso esperar um build acontecer.
eu tenho que ter a imagem já pronta só para dar o start nela. Esse é um dos fatores que permite que eu tenha uma resposta rápida a um pico de acesso. Tá? E outro ponto importantíssimo também é se utilizar de variáveis de ambiente ou de outro mecanismo que esteja fora da imagem para configurar a minha aplicação. Por quê? Porque às vezes eu preciso trocar alguma informação em tempo de execução e se eu preciso fazer um build, eu tenho que passar por todo o processo de build para poder fazer essa alteração. Se eu troco uma variável de ambiente, o máximo que vai acontecer é um restart ou a criação de um novo container a partir de uma imagem que já existe. E essa última está diretamente ligada à primeira recomendação. Tá? Então, uma variável de ambiente é dado, é informação. Ela tem que estar separada do código. Esses pontos eles foram baseados, primeiro, na nossa experiência e, segundo, na lista dos 12 fatores para uma aplicação moderna atual. Né? Então, se você não conhece o 12factor.net, recomendo dar uma olhada lá. São 12 recomendações para desenvolver aplicações prontas para a web de hoje. Vamos então para a nossa demo. Pô, tô esperando, Matheus. Eu só preciso aprender aqui como é que... Eu vou te passar para apresentador agora e... Já foi. Já foi. Então, Tela 2. assume. Tudo contigo. Me avisa aí se vocês estão vendo a minha tela aí. Sim, tô vendo. Tá certinho. Muito bem. Então tá. Então o que nós temos aqui, tá? Eu tenho aqui esse aqui é o nosso painel web, certo? Nosso console web. A gente tem uma ferramenta de linha de comando também, que nós vamos usar aqui rapidinho. E eu tenho um projeto chamado Webinar. Eu criei por aqui. E eu já tenho uma aplicação, para a gente não perder tempo, uma aplicação chamada Demo, certo? Mas eu vou mostrar rapidamente como se cria uma aplicação. Uma aplicação a gente seleciona qual é a linguagem. Temos vários runtimes, os mais populares. Uma aplicação pode também ser um banco, um cache, alguma coisa desse tipo, que não demanda código, tá? Mas digamos que eu escolho aqui eu escolho um tamanho de container. A gente vai hoje de 256 a 16 GB. Eu escolho quantas réplicas eu quero iniciar já nessa aplicação. Eu dou um nome para ela e eu vou botar um código meu aqui, rapidinho. Ó, esta aqui é uma aplicação que eu tenho no GitHub, está pública, mando criar. Pronto, a aplicação está sendo criada. Eu vou para a lista de projetos, aqui ela está sendo inicializada. O primeiro build está sendo feito, então aquele negócio que eu falei de ter separado o build do run é exatamente isso aqui. Então eu já tenho um build rodando, certo? Eu consigo ver os logs do meu build. No final do build, já está terminando, essa imagem vai ser enviada para o registro de imagens internos aqui no sistema e ela já vai estar pronta para ser deployada, para ser startada, certo? Então eu vou partir para a minha aplicação aqui, chamada Demo, que já tenho tudo preparado aqui para ela inicializar. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos deixa eu só jogar minha colinha para a tela de baixo para não digitar nada errado. Então, nós já temos uma aplicação rodando com um container de 1 GB e uma réplica. O que eu vou mostrar aqui? Primeira coisa, eu consigo aumentar a minha quantidade de réplicas em tempo real. Já tenho 2 réplicas, ou seja, tenho 2 containers de 1 GB cada. Então eu consigo aumentar aqui, na mão, eu estou escalando horizontal manualmente, certo? Isso aqui é bom quando eu sei que em determinado momento eu vou ter um pico de acesso, mas não é o nosso caso agora. Então eu estou destruindo aqui. No momento que eu parei, que o container desaparece, ele para de contar, então para de pagar. E a gente cobra só aqueles minutos em que os containers executaram de verdade, tá? Bom, a minha aplicação, ela é uma aplicação bem simplória e ela responde, ela tem um ponto de entrada aqui que é o cálculo da sequência de Fibonacci.
Fibonacci. 28 eu acho que é muito. Ó, deu 6 segundos. Vou baixar aqui para 26. Então, esse cálculo aqui é um cálculo bem conhecido e ele custa um pouco de CPU para fazer, na verdade custa bastante. Ó, 25 é um bom número, tá? 1,42 segundos para responder. Isso aqui é o tempo lá dentro do programa, certo? Não tá levando em conta o tempo da latência da rede. Então eu tenho aqui uma réplica. O que eu vou fazer é configurar a minha aplicação para escalar automaticamente. Então o que eu faço? Eu estou usando o meu programa de linha de comando aqui. Eu vou de 1, que é o atual, a 10. Na minha aplicação demo, eu vou adicionar uma configuração de autoscale. Ops, perdi o login aqui. O login expira a cada 24 horas. Não, a cada 8 horas. Pronto. Beleza. Agora vou rodar de novo. Beleza. Está escalando. Porque a média subiu acima de 80. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Ele já criou um primeiro container, né? Assim que tu soltou o comando, ele já provisionou mais um. Porque eu tinha disparado aqueles comandos que subiram a média da CPU. Já tinha carga, essa aplicação já devia estar com tempo de resposta alto, mas no momento que nós ligamos o autoscaling, a plataforma já disparou a criação de um novo container. Consegue aumentar essa tela, Matheus? Tá pequena. Tá muito pequena? Não, eu digo aumentar a janela. Aí, melhorou? Não, aumentar a janela. Aumentar a janela? A janela, é isso. Isso aqui? Aí, agora sim. Vamos ver. Tá no 100% agora. Bom, vamos voltar aqui. A média tá caindo. Peraí, eu acho que eu tenho um outro processo rodando e batendo na minha aplicação. Não. Que houve, então? Por que ela tá... Não, tá certo. Tu tava com uma carga de mais de 80% quando tu ligou o autoscaling. Ele subiu um novo container e baixou para 50%. Isso. Ele já distribuiu a carga entre eles. Mas eu não tô rodando o AB aqui. Não tá rodando o AB, mas... Ele já estava com carga na aplicação. Agora caiu para 49. Você joga uma carga nele. Joga a carga lá para ver. Ele vai subir e vai escalar mais. Pode fazer. Tá, então vamos jogar. Vamos jogar a carga. Vamos jogar aqui, ó. Colocar 10 requisições concorrentes. 100 mil requisições nessa aplicação com o número 25, né? 25 já tá bom, né? Aí nós vamos ver a CPU subindo. Vamos lá para as métricas. Deixa eu abrir aqui. Métricas. Temos duas. A cada 30 segundos esse gráfico é atualizado. E a cada 30 segundos o mecanismo de autoscaling verifica o consumo de CPU e aumenta ou diminui de acordo com a demanda. Certo? Então, deixa eu botar aqui do lado, só para a gente enxergar aqui, ó. À medida que a CPU vai subindo e descendo, novos containers aparecendo. Próximo. 73. Já subiu a leitura de CPU. Acho que é legal falar também, Matheus, que aquele parâmetro de scaling que tu colocou em 80%, se por acaso aquele número não é o ideal, né, porque a aplicação tá escalando já quando ela está com uma carga muito alta, você pode editar aquela opção de autoscaling e mudar o parâmetro. Então você pode, 80% está muito alto, eu gostaria de escalar minha aplicação com 60%. Eu quero ter uma performance, uma garantia maior, então... tira a janela que ele vai escalar, ele já foi para 96. Sim. Ele já vai estourar. Mas ele vai escalar aqui, né? Você consegue trocar isso, tá? Depois de criado a regra. Você pode ir lá e editar esse número e botar para 65%, 70%. E o quanto por cento aí depende de cada aplicação.
É legal rodar uns testes antes e descobrir ali qual é Ó, já está criando o terceiro container. É isso aí. E aí com isso ele já vai trazer a carga de CPU para baixo de novo. Outra coisa que é importante aqui falar é que esse scaling ele é tanto quando sobe a carga quanto a carga desce, tá? Se a carga, assim que o volume de acesso diminuir, o consumo diminuir, a plataforma ela vai destruir alguns containers e vai voltar para uma quantidade menor. Aham. E os containers que rodarem em autoscaling, eles são cobrados apenas pelos minutos que eles foram utilizados, né? Então lá no nossa área de preço no site, você pode ver o preço por hora, mas o bidding, ele faz o ponto de corte no minuto de uso, né? Então a cada minuto a gente verifica se o objeto existe ou não existe. Então no momento que o container for destruído, ele vai ser contado lá somente nos minutos que ele ficou rodando. Exato. Também é interessante notar aqui que o autoscaling ele sobe o mais rápido possível, de acordo com o tempo que ele monitora a CPU, mas ele desce em aproximadamente 5 minutos para evitar que um pico que tenha um vale repentino e que volte o pico, dispare de novo esse autoscaling. Ou seja, se eu tenho um pico e uma queda, as aplicações, os containers vão continuar por um tempo curto, porque se eu tenho um pico logo em seguida de novo, ele consegue servir sem precisar escalar. Então, existe esse tempo de... Ele responde rápido, mas ele retorna um pouco mais lentamente. Certo? Tu consegue editar, Matheus, o parâmetro de CPU e a gente jogar mais carga para ver ele criar mais containers, mais do que 3? Seria legal ele subir aí uns 8, 9 containers. Eu não sei por que esse cara tá demorando tanto para subir. Cadê o 80? Onde é que tá o 80? Ah, não. Tô no objeto errado. HPA. Esse mecanismo ele já tá em nossa... Quer quanto aqui? 50? Pode ser. A gente vai trazer para a interface web. Deixa na frente essa tela dos containers com os gráficos. A gente vai trazer para a interface web essa opção de configurar o autoscaling e mudar os parâmetros, tá? É bem fácil fazer esse processo. Exatamente. A gente deve trazer aí no próximo mês para a interface. Eu tô achando que esse container tá muito eficiente, tá? Ele está aguentando bastante coisa. É econômico. Solta uma carga. Já tá rodando? Já tem carga. Bota uma carga maior. Só que ele não tá demorando. Ó, 27 é uma carga alta, olha os tempos de resposta. Uhum. Oito segundos. Eu tenho 10 requisições em paralelo. Traz pra frente a. Já subiu. Já tá criando. Isso aí. E aí já estão ali os novos containers. Você pode marcar eles, em 30 segundos eles também vão ter métricas. E você consegue acompanhar. Esse aqui é o tempo que eu parei, editei o HPA e troquei o valor. Ô, Matheus, eu vou lançar um desafio aqui, ó. Vamos matar um container e fazer ele recuperar, porque acho que assim, olhando para a métrica, é esperado que o consumo entre os containers sejam semelhantes, porque a carga está sendo distribuída. Mas se você tiver um container que está travado num pico de CPU lá em cima e só ele está lá em cima e não baixo, você pode, por exemplo, em vez de partir para um troubleshoot e perder tempo nisso, você pode simplesmente matar o container. E ele vai ser reprovisionado. Destrói um aí, Matheus, para a gente ver a recuperação dele. Pega o último que foi criado. Deixa eu pegar aqui então. Ali nas métricas tu consegue pegar o nome dele. Eu pego aqui na lista. Então vamos ver qual é o que tem um minuto. Esse aqui é o mais recente. Deleta ele. Tem outro aqui. Só que deixa mostrando também aí os containers, isso aí.
Então na tela aqui mais à esquerda, onde está a réplica 5, a gente vai ver o container sendo recuperado. Você vai ver o provisionamento de um novo. Foi deletado, ó, e já começou o provisionamento de outro. Já provisionou. Isso acontece porque ele está com uma CPU alta, está declarado ali que precisa de 5 réplicas para poder aguentar esse tráfego. Então, no momento que nós perdermos uma, o orquestrador de containers vai tratar de recuperar o estado da aplicação. Isso pode acontecer. Tá 3 agora. Pode ser. Tô achando que 10 é pouco, cara. Então uns 30 aqui. Aí sim vai estourar a CPU e nós vamos ver ele vai escalar mais. Se tá 5 já tá o suficiente. Pensando que eu testei isso mais cedo, com 10, tanto que o comando já estava pronto. E ele escalou bem mais rápido, inclusive. Minimiza o terminal, só pra gente ficar só com o painel de controle. Ó, já tá em 72, média de 74. Tu diminuiu pra 50, né? Então ele vai disparar mais containers agora aí. Sendo que o máximo para essa aplicação foi setado 10. Você pode setar um número maior. Agora sim, agora teve um pico maior de CPU. Agora ele vai criar mais coisa aqui. Agora sim. Exatamente. Subiu para 9 containers. Mesmo assim não chegou nos 10 ainda. Não. Ô, Matheus, acho que a gente poderia... Acho que com isso a gente encerra a parte de escalabilidade. Eu gostaria de passar para as perguntas. Eu vou assumir aqui de apresentador de novo. Só uma aqui, ó. A escalabilidade vertical sim. é alcançada manualmente aqui no console, tá? Então se eu acho que 1 GB não é o suficiente ou está demais, eu posso baixar ou aumentar aqui. Então eu vou baixar, eu quero economizar um pouco mais. Então isso aqui dispara um novo deploy. Deixa eu desligar aqui esse cara aqui para não me interferir muito. Pode abrir aí para perguntas e quando ele disparar aqui a gente mostra. Tá. Tinha uma pergunta sobre Microsoft, containers rodando em Windows. Nós estamos indo para Seattle agora dia 5 de novembro, a gente vai participar da KubeCon. A gente vai fazer uma apresentação lá sobre nossa infraestrutura rodando em Azure. E nós vamos trazer de lá informação para quando é esperado ter containers, ter Windows Server e containers com aplicações Microsoft rodando embaixo da plataforma, né? Ó, ele está fazendo escalabilidade vertical agora, ele está matando os containers de 1 GB e está subindo isso em containers de 512. Está fazendo provisionamento. Matheus, eu não estou enxergando as perguntas, eu acho que é porque eu não estou de apresentador, tá? Pois é, eu perdi as perguntas também, não sei onde estão. Tu tem elas aí, não tem? Eu tenho aqui, recuperei. Vamos lá. Então o Elias perguntou sobre a questão de Windows. Elias, a gente vai te avisar aí A gente volta dia 12 de lá. Então, no dia 14 aí, na outra semana, quando nós estivermos fazendo o nosso workshop, aí a gente já traz a informação quentinha para você. Acredito que o host pode ser Microsoft agora com Docker Windows. Sim. Tá bem perto. Nesse momento não. Nesse momento não, mas tá bem perto disso acontecer, tá? Uhum. Comparativo de preço de VM versus containers. Eu não tenho um comparativo, porque esse comparativo depende muito da carga e tamanho das máquinas e quantidade que o cliente utiliza, mas a gente aceita o desafio de fazer o estudo sempre que aparece e dependendo do caso, a gente tem se mostrado bem mais econômico trabalhando com containers, tá?
Você precisa de bem menos infraestrutura do que está alocado usando VM. Então, nos procura, a gente faz um estudo, olha, faz um assessment lá de quantas máquinas tem, qual é o consumo médio de CPU delas, a gente coleta esses dados e com isso fica bem fácil da gente fazer o comparativo. Outra pergunta, Matheus, foi citado que existem containers prontos do próprio desenvolvedor e de terceiros, como exemplo no Docker Hub. Como é tratado esses containers no quesito de segurança pela GetUp e até mesmo pelo Docker Hub? Eu vou responder aqui primeiro pela GetUp. A gente oferece uma série de imagens que são homologadas e mantidas por nós. Então, essas imagens a gente monitora bugs de segurança e sempre que houver uma atualização, um patch de segurança para ser aplicado na linguagem ou no framework daquele container que nós oferecemos, a gente vai fazer a atualização e essa atualização ela é herdada por todas as aplicações que foram criadas a partir dela, tá? Então, a gente sempre recomenda usar imagens oficiais. No nosso caso, a gente oferece uma série de imagens oficiais para isso. No Docker Hub, tem as imagens oficiais dos fabricantes e tem as imagens feitas por desenvolvedores. Existe um estudo que aponta que, acho que eu posso estar errado no número, tá? Mas eu acho que é 35% das imagens de container que estão hoje no Docker Hub possuem alguma falha de segurança. E elas se concentram principalmente nas imagens feitas por desenvolvedores. Porque a pessoa faz uma imagem naquele momento ali para fazer um teste de curiosidade, às vezes, publica lá ela pública, deixa ela pública e nunca mais toca na imagem. Então, novas versões de software saem, bugs e vulnerabilidades são descobertas e aquela imagem não é atualizada. Então, nossa recomendação é utilizar imagens oficiais dos fabricantes ou uma imagem oficial da GetUp, porque aí você vai ter a garantia de que quando tiver uma atualização, uma vulnerabilidade surgir, a gente vai aplicar a correção. Temos mais perguntas dos internautas. Na prática, os containers rodam dentro de máquinas virtuais ou físicas? Tanto faz. No nosso caso, para que nós tenhamos agilidade no provisionamento de infraestrutura, a gente roda em nuvem. Então, elas estão dentro de máquinas virtuais rodando em nuvem. Agora, no cliente, quando o cliente... A gente faz o deploy da plataforma também rodando on-premise, né, que a gente chama, que é dentro do data center do cliente. E ali a gente já viu ambos os casos. A gente já fez o provisionamento da plataforma rodando o container direto em máquina física. O cliente não quis virtualizar os servidores, ele queria rodar direto no Metal. Então pode ser rodando no Metal, pode ser rodando em virtuais. A escolha ela passa muito pelo que você ganha e o que você perde em cada escolha dessas, né? Então eu imagino assim que as máquinas de orquestração, e se você não precisa ficar escalando, adicionando nós de infraestrutura, né, mais máquinas com tanta frequência, você pode rodar isso direto no Metal, tirar o máximo de performance para os containers, a menos que você tenha máquinas lá em standby que basta ligar elas e a gente adiciona mais poder no cluster. As máquinas de infraestrutura da plataforma, que são o master, o etcd, por exemplo, os roteadores, elas poderiam rodar em máquinas virtuais, porque são componentes que não têm tanto a demanda de recurso de CPU, memória, a utilização não é tão intensa, e você tem a vantagem de, se perder uma máquina virtual, você rapidamente reprovisiona ela em outra novamente, e consegue recuperar mais rápido e utilizar essas facilidades, né, que a nuvem ou até mesmo a virtualização nos traz. Mas, de forma bem prática, você pode rodar em qualquer lugar, tá? Você pode rodar até no notebook pessoal. Você pode subir todo o ambiente dentro do seu note para fazer algum teste, enfim, de curioso lá para trabalhar, é possível. Mais uma pergunta. Me chamo Marcílio, sou analista de sistemas. Na Accenture, o Kubernetes é um serviço que vem atrelado ao Docker, é separado e precisa ser implementado ao Docker. Como funciona essa parte? O Kubernetes está separado do Docker, tá? O Docker ele é o container, o Docker faz só uma parte do truque. O Docker ele vive, como eu falei lá atrás, só no kernel da máquina, então ele é um processo rodando no kernel da máquina e somente naquela máquina.
quando você tem mais máquinas ou mais serviços rodando em outras máquinas, você precisa de alguma forma orquestrar isso e orquestrar seja no provisionamento do container em mais de uma máquina ou até mesmo na conexão dos serviços entre as diferentes peças da sua aplicação. E aí o Kubernetes ele entra nesse ponto, tá? O Kubernetes ele não faz parte do Docker, ele é um serviço que é configurado separado e ele que recebe as suas requisições. Então, quando você for provisionar containers Docker, você não vai rodar o comando lá, o Docker, me falhou agora, Matheus, Docker Run. Você vai pedir para o Kubernetes fazer o Docker Run, você pede para o Kubernetes fazer o provisionamento. Aí ele sabe quem são as máquinas que você tem no cluster, quantas são, qual é que está menos ocupada, e ele que decide aonde rodar esse container Docker. Né? Então você delega para o Kubernetes a parte de rodar os containers. Existe o Docker Swarm, que esse sim já vem incluso no Docker, acho que a partir da versão 1.2. Você já tem o Docker Swarm, que seria o equivalente ao Kubernetes, com o orquestrador de containers, mas a nossa visão aqui é que o Kubernetes ele está muito mais avançado em relação o Kubernetes é muito mais avançado em relação ao Docker Swarm. Não tem nem comparação. O pessoal da Docker não gosta de ouvir isso, mas é verdade. É tanto em features quanto em estabilidade. Vamos lá, né? O Docker, o Kubernetes, ele é ele é resultado de um projeto, do projeto Borg, que tem mais de 10 anos de desenvolvimento. Então, embora a gente conheça o Kubernetes, embora a gente tenha conhecido o Kubernetes agora, ele é resultado de mais de 10 anos de desenvolvimento. Matheus, o Kubernetes também roda em containers, isso é quase o Inception, né? O filme. Sim, alguns componentes rodam em container. Boa parte dos componentes rodam em container. Esse é quase o filme Inception, porque você tem o orquestrador de containers rodando dentro de containers, se orquestrando e se recuperando em caso de falha. Então, é uma coisa meio louca de entender, mas sim, tá tudo rodando em container. Até máquinas virtuais rodam em containers, mas isso é outra conversa, né, Matheus? Como fica a monitoria? Oi, fala, desculpa. Essa aí me dá um pouco de dor de cabeça, para a verdade. Como fica a monitoria dessas aplicações? É possível usar Zabbix? Precisa dessa monitoria? Eu vou responder a primeira parte. Você pode monitorar as aplicações, por exemplo, utilizando... Você pode usar o Zabbix para monitorar a infraestrutura, as máquinas, os nós. Você pode usar New Relic para monitorar a aplicação. Matheus, não sei se tu está por dentro do Prometheus. Tu já parou para estudar a tecnologia deles? Não, ainda não. Tem outras... Tem um monte de link. Tem um monte de link guardado aqui para assistir. Tem uma série de outras ferramentas que estão vindo agora que são mais... que tem mais foco em cima de estrutura em containers, né? Então, a gente está vendo agora o surgimento de outras opções de monitoramento, outras ferramentas que estão vindo já com plugins próprios para monitorar container. Na GetUp a gente não usa Zabbix nem Nagios. O que a gente está usando lá, Matheus? Eu lembro que antes era CloudWatch em AWS. Tá no mute. A gente está usando o PagerDuty para infraestrutura, junto com o New Relic. E para as aplicações a gente não tem ainda uma oferta específica, mas dá para juntar várias ofertas de mercado para monitorar dentro da aplicação. Com isso a gente encerra as perguntas. Eu queria, para fechar aqui, acho que estamos estourando o tempo, o que é bom, tivemos várias perguntas. Mas aonde você pode nos encontrar, né? Nosso site getupcloud.com, toda a parte de suporte
e documentação é no ajuda.getupcloud.com, tem o link no painel de controle, tem o link no topo do site. Nós temos 2 perfis no Twitter, nós temos o GetUpCloud no Twitter e o GetUp Status. O GetUp Cloud, novidades, notícias, coisas interessantes a gente vai compartilhando. O GetUp Status é exclusivo para postar avisos de manutenção, indisponibilidades de API, de atualizações que a gente vai fazer na plataforma. A gente posta tudo no GetUp Status. Então, toda vez que você tiver um comportamento estranho na aplicação, primeiro consulte o GetUp Status, porque se for algum problema de infraestrutura, vai estar reportado lá. E quando tem, a gente vai reportando de meia em meia hora, às vezes, o avanço no tratamento. Tá? Interessado em proposta, entender um pouco mais de custos, comercial@getupcloud. O Mauro Felipe não entendeu o nome das ferramentas de monitoria. Eu vou passar no chat. Elas se chamam. Deixa eu ver quais delas que eu falei. New Relic, Prometheus. Acho que eu falei em Nagios. Que mais? Lembra, Matheus? Que mais eu falei? New Relic, Prometheus, Nagios. Tem o Datahog, é isso? Ou Datadog? Não, é Datahog. Esse aí foi o último que foi integrado dentro dos containers do Prometheus. Uhum. Esses são os que estão... Esse terceiro. Eu botei no chat, mandei mensagem pública para todos, mas pessoas se ficaram com dúvida, já postei lá. Zabbix é outra. Datadog. Obrigado, Guilherme. Eu tava na dúvida se era Datadog ou Datahog, mas eu acho que tem uma empresa chamada Datahog também. Eu não sei exatamente o que ela faz, mas fiquei com essa sensação. O webinar vai estar disponível em algum lugar sob consulta? Sim, eu vou mandar um e-mail de agradecimento para todos que participaram, os que não participaram, que por algum motivo não puderam participar, e a gente vai postar ele no nosso canal no YouTube. Fica tranquilo lá. E aí no e-mail de agradecimento a gente já manda a URL para poder assistir de novo. Obrigado, José. A gente gosta de fazer esse trabalho, é bem interessante poder dividir um pouco do que a gente está fazendo aqui. Pessoal, com isso a gente encerra. Agradeço a todos por terem participado. Hoje foi recorde de audiência, a gente teve mais de 200 pessoas inscritas em nosso webinar. A gente deve fazer isso com mais frequência. Um abraço a todos, até mais. Tchau, Matheus. Perfeito, valeu aí pela audiência. Nos vemos no próximo.